Eu gostaria de conversar hoje um pouco sobre a importância que as grandes navegações do século XVI geraram para a evangelização no mundo inteiro. Nós sabemos que os descobrimentos científicos e tecnológicos da Idade Média propiciaram as novas e as grandes navegações que foram impulsionadas pelas grandes caravelas e pelos conhecimentos também de geografia, de navegação marítima, etc. Ali em Portugal, o rei Dom Manuel, chamado o Venturoso, criou uma famosa escola de Sagres, né, que formava os grandes navegadores, como, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, que chegou até o Brasil. Né? Uma nova época foi iniciada no mundo e também para a igreja, que já tinha perdido para os muçulmanos muitas áreas de evangelização. Né? Por exemplo, todo o norte da África foi dominado pelos muçulmanos, toda a região da Palestina foi dominada pelos muçulmanos, né? A Espanha foi dominada pelos muçulmanos, né? Aí por volta dos anos 700. Então, surgiu, podemos dizer, uma nova época no mundo para a igreja com as navegações. Né? Espanha e Portugal, que eram os países mais católicos aí no século XVI, realizaram com as grandes navegações uma expansão para o Ocidente, aqui nas Américas, e para a Índia e a Ásia Oriental. Isso levou para outras partes do mundo o tipo de vida europeu e principalmente a fé cristã. Vamos ver a fé cristã chegar na América do Sul, chegar na América do Norte, chegar na Ásia e chegar também na África. E foi grande o fruto das navegações que surgiram, portanto, na Idade Média. Isso já mostra que a Idade Média foi um tempo de estudo, de progresso, de desenvolvimento. Né? E o mais importante é que as grandes caravelas que rasgavam, né, tanto o Mar Atlântico, saindo da Europa até para a América, traziam sempre a bandeira de Portugal, a bandeira da Espanha e a cruz de Cristo, né, nas velas enfumadas. Era algo assim muito significativo para o cristianismo. Alguns historiadores chegam a colocar o início da Idade Moderna com exatamente a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América em 1492. Um evento, evidentemente, que junto com as explorações na África e na Ásia, deu início à colonização europeia também de outras partes do mundo. Né? A igreja, evidentemente, aproveitou as grandes descobertas das navegações para difundir o evangelho fora da Europa. Especialmente então surgiram as missões nas colônias francesas do Canadá e Louisiana, na América Espanhola, né, a partir de Cristóvão Colombo, e no Brasil, a partir de Pedro Álvares Cabral. Mas também no Congo, né, na Índia, na Indochina, na China, no Japão, nas Filipinas, que hoje é um país católico. Isso fruto dessas importantes navegações que surgiram na Idade Média. Bem, nas grandes conquistas e navegações pela América, pela África e pela Ásia, nós vamos ver os missionários entregando as suas vidas aos povos a serem evangelizados, denunciando os abusos dos colonizadores, defendendo os povos escravos, os índios. Menos de 100 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo em Santo Domingo, né, que foi no dia 12 de outubro de 1492, a fé católica era pregada no Canadá, do Canadá até a Argentina, por causa dos missionários que vieram para cá. Né? Bem, nas caravelas do descobridor português Vasco da Gama para as Índias, o cristianismo então penetrou na China. São Francisco Xavier fez toda a evangelização dele no Japão, nas Moluscas, nas Filipinas, no Congo, e acabou morrendo por lá. São Francisco Xavier era jesuíta, amigo de Santo Inácio de Loyola. Bem, já as primeiras viagens dos descobrimentos contaram com missionários nas caravelas. Na segunda expedição de Colombo para a América, já em 1493, um ano depois da primeira, ele levou consigo um grupo de monges e clérigos chefiados por Bernardo Buil Beneditino de Montserrat. Trouxe da Espanha para aqui a América. E na terceira viagem de Colombo, em 1498,
ele trouxe um batalhão de franciscanos para a América. O que mostra que os reis espanhóis eram católicos fervorosos, Colombo também, não é? E trouxe para a América a fé católica. Em 1494, ele construiu em Hispaniola, que hoje é a República Dominicana e Haiti, a primeira igreja do Novo Mundo. Em seguida vieram os beneditinos, cistercienses, carmelitas, agostinianos, mercedários, etc., né, que inundaram, né, a nossa América Central, né, a parte espanhola principalmente, de evangelização. Eu gosto de lembrar que Cristóvão Colombo, que fez aí pelo menos 4 grandes viagens para a América, ele era um homem católico. Quando ele quis fazer a primeira viagem dele, disse que queria chegar às Índias navegando pelo Ocidente, porque o caminho pelo Oriente estava fechado pelos muçulmanos que tinham dominado Constantinopla. Colombo foi aos reis de Portugal e de Espanha e não conseguiu as 3 caravelas que ele queria. Então ele entrou na Catedral de Sevilha, na Espanha, e ele, diante do altar de Nossa Senhora, Colombo disse: olha, os reis da terra não quiseram me dar os recursos que eu preciso, mas a senhora é a rainha do céu. Se a senhora conseguir que eu obtenha essas caravelas que eu preciso, eram 3 caravelas, né, gigantescas, tinha que ser um empreendimento, né, do próprio governo, né, eu prometo que o primeiro ouro que eu encontrar nas Índias eu quero trazer aqui para o seu altar. E Colombo depois cumpriu essa promessa. Interessante, né? Ele saiu dali, conheceu um sacerdote que era o confessor da rainha Isabel da Espanha, e através desse seu amigo, né, que era um confessor da rainha, ele conseguiu que a rainha patrocinasse a viagem dele. Era uma rainha católica, né? E Colombo, com isso, ele fez a primeira viagem até a América. Uma viagem muito interessante, que está narrada no diário que ele escreveu, com muita dificuldade, com muita luta, sem saber onde é que iam chegar. Quase 2 meses em mar aberto, até que chegaram em Santo Domingo. Bem, a partir daí começou a evangelização da América. Por isso que quando completaram 500 anos, exatamente no dia 12 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II fez questão de vir aqui à América, no mesmo local que Cristóvão Colombo tinha desembarcado, e foi quando ele apresentou, inclusive, para os bispos da América Latina, o catecismo da Igreja Católica que ele tinha acabado de aprovar. Muito bem, os missionários que vieram para cá desenvolveram a instrução, criaram obras de assistência, fundaram 400 mosteiros, inúmeras igrejas, abriram universidades, seminários, escolas, hospitais, asilos, o que fez a América Latina se tornar o maior continente católico do planeta. Isso é inegável, né? A pedido do rei de Portugal, o superior geral dos jesuítas, Simão Rodrigues, designou os sacerdotes Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Antônio Pires e João de Aspilcueta, e os noviços Vicente Rodrigues, Diogo Jacome, para acompanhar a armada que trazia o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, né, e que desembarcaram aqui na Baía de Todos os Santos, né, na Bahia, em 29 de março de 1549. Então, podemos dizer que a partir daí, em 1549, começou a evangelização no Brasil, fruto dessas grandes navegações, fruto desses descobrimentos, né? Os primeiros que chegaram foram os jesuítas. Em 1550, um ano depois, chegaram mais 4 sacerdotes, Salvador Rodrigues, Manuel de Paiva, Afonso Braz, Francisco Pires, e em 1553, com o segundo governador aqui, Duarte da Costa, vieram mais 2 sacerdotes, né? Luís de Graham, e 4 noviços, entre os quais o nosso famoso São José de Anchieta, que marcou aqui as suas atividades, a sua santificação aqui no Brasil, evangelizando os índios, defendendo os índios. Bom, o grande escritor católico Daniel Rups, né, que eu já tenho citado aqui nos nossos vídeos, ele disse que era
um belo espetáculo presenciar em Lisboa, né, Portugal, a partida anual da frota que ia para a Índia, no dia 25 de março, dia da Anunciação, né, do anjo a Maria, precedida por uma procissão grandiosa que, entre cânticos vivas e replicar de sinos, desfilava ao longo das margens do rio Tejo até a Torre de Belém, diante das quais estavam as caravelas. E Daniel Hope cita que o próprio Camões enaltece na sua grande obra os Lusíadas, os apóstolos de Cristo, por terem desprezado os perigos mais temíveis para levar o facho da verdade cristã até os povos da América. É muito importante a gente conhecer essas coisas. Bem, os descobridores da América do Sul eram católicos, né? Da América Central, da América do Sul, Fernão de Cortés, que chegou ao México, né, dizia numa ordem do dia para a sua tropa, Fernão de Cortés, ele dizia: amigos, sigamos a cruz e se tivermos fé, com esse sinal venceremos. Veja, muitos pensam que Fernão de Cortés era um assassino que veio só destruir os índios astecas e maias, nada disso. Ele veio para trazer aqui também a fé cristã à América, né? Daniel Hope reconhece que o primeiro motivo da conquista da América foi a evangelização. Daniel Hope. É o que distingue o empreendimento espanhol e português dos demais colonialismos anteriores e posteriores, né, que aconteceram aqui na América. Fernão de Cortés, ele escreveu num dos seus relatórios ao imperador, né, da Espanha, ele escreveu o seguinte: estávamos na disposição para ganhar para a vossa majestade os maiores reinos e domínios que havia no mundo. Além disso, ao fazer aquilo que, pelo fato de sermos cristãos, devíamos fazer, ganharíamos a glória no outro mundo, e neste conseguiríamos mais honra e renome que jamais uma nação conquistou até hoje. É claro que os navegadores vieram para cá em busca de novos territórios, mas fica claro nessa colocação aí de Fernão de Cortés para o rei da Espanha o caráter religioso cristão, né, do empreendimento. É interessante também a gente notar na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ele que era o escrivão, né, da esquadra de Pedro Álvares Cabral. É interessante como é que Pero Vaz de Caminha ele escreve para o rei de Portugal falando da grande oportunidade que o rei tem de evangelizar aqui os índios. Note o que ele escreve. Eu gostaria que você pegasse um dia a carta de Pero Vaz de Caminha, que você encontra com facilidade aí na internet, e você lê. Ele diz, por exemplo, para o rei o seguinte: parece-me gente, os índios, de tal inocência que, se homem os entendessem e eles a nós, seriam logo cristãos. Olha a preocupação, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé católica, deve cuidar da sua salvação e prazerá a Deus, né, que com pouco trabalho seja assim. Veja que coisa bonita, né? Pero Vaz de Caminha dizendo para o rei de Portugal, né? O senhor que deseja acrescentar a santa fé católica deve cuidar da sua salvação. Olha como o rei era realmente católico. Ele continua dizendo, né, Pero Vaz de Caminha: águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, agora veja bem, porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, né, deve lançar. Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé.
Sabe, fica claro, né, nessa carta de Pero Vaz Caminha ao rei Dom Manuel, né, que o grande objetivo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, claro, eles vinham buscar também riquezas, porque essa era a cultura da época. Um país que tinha riquezas, como a Espanha e Portugal, podia inclusive evangelizar, porque podia ter as suas caravelas, que eram caríssimas, e fazer assim, empreendimentos caríssimos. Então, mas havia um objetivo também muito forte de evangelização que é escondido, não é falado hoje nas escolas, nas universidades. Bem, algumas teorias consideravam os índios seres inferiores, irracionais, incapazes de autodeterminação e assim destinados a serem dominados. Contra essas teorias, a Igreja lutou, destacando-se nesse contexto, por exemplo, o documento chamado Breve, né, do Papa Paulo VI, que se chama Veritas Ipsa, de 1537, que defendia a racionalidade dos indígenas, sua capacidade, por conseguinte, de se abrir à fé cristã e a abraçar. Sendo seres livres, não poderiam ser obrigados à conversão, nem submetidos à conversão. Então, veja, 1537, o Papa Paulo III já tinha um documento protegendo os índios. Nesse mesmo ano, 1453, o Papa Nicolau V, né, pelo Breve Romanos Pontífices, ele já dizia que não se podia manter na escravidão os batizados. E Calixto III, Papa seguinte, depois Sisto IV, Papa seguinte, chegaram mesmo a excomungar aqueles que reduzissem os índios à escravidão. Eu estou colocando esses documentos com datas e etc., para que você possa conferir se você quiser, porque há um mito, uma mentira de que a Igreja não defendia os índios contra a escravidão. Não é verdade, né? Por fim, 1537, o Papa Paulo III, que eu já citei atrás, ele confiava ao arcebispo de Toledo, na Espanha, e que era também patriarca das Índias, a missão de proteger os indígenas americanos, tanto cristãos como pagãos. E na bula, Sublimes Deus excomungava quem quer que os escravizasse ou se apossasse dos seus bens. E Paulo III dizia o seguinte: nós, veja bem, é uma citação de Daniel Rups, famoso historiador, nós, não obstante o que se tenha dito ou se possa dizer em contrário, definimos e declaramos que, isso é como uma colocação dogmática, os tais índios e todos os que mais tarde sejam descobertos pelos cristãos não podem ser privados da sua liberdade por nenhum meio, nem das suas propriedades, mesmo que não estejam na fé de Jesus Cristo. Olha aí. E poderão livre e legitimamente gozar da sua liberdade, das suas propriedades, e não serão escravos, e tudo quanto se fizerem contrário seja nulo e de nenhum efeito. Está aí, citação de Daniel Rups, no volume 5 dele, da coleção História da Igreja, na página 276. Quem quiser, vá lá e confira. Isso derruba por terra a mentira de que a Igreja, no século XVI, na descoberta da América, não protegia os índios. Bom, a gente sabe que a evangelização sistemática dos índios, ela começou propriamente com a chegada da Companhia de Jesus, dos jesuítas aqui no Brasil, né, que foram os mais importantes. Os primeiros contatos com os índios se deram nas aldeias próximas ali a Salvador, porque o Brasil começou a ser descoberto por ali, né? De início limitaram-se a batizar as crianças e os adultos, mas sim, principalmente aqueles que estavam em perigo de vida, e pouco depois dedicaram-se a preparar os adultos para o batismo. Então a evangelização começou por aí. O seu ensino, ele consistia, segundo o costume da época, na explicação do quê? Das verdades fundamentais da fé. Ou seja, basicamente, os dogmas que estão no credo, né? Os sacramentos e os mandamentos, a moral católica e a oração, centrada no Pai Nosso, como está no Catecismo da Igreja.
Bem, os maiores problemas, porém, concentraram-se no combate que os jesuítas tiveram que colocar, os missionários, contra, evidentemente, os hábitos arraigados que havia entre os indígenas, como a antropofagia e a poligamia. Os índios comiam carne humana, né? Quem lê aí a história de São José de Anchieta vê quantas narrativas de pessoas mortas que eram comidas pelos índios. Basta dizer que o primeiro bispo brasileiro, né, que veio para cá, Dom Pedro Fernando Sardinha, que veio de Portugal, ele foi morto pelos índios caetés. Ele e mais ou menos uns 100 missionários com ele foram todos mortos e comidos pelos índios caetés. Bom, então a antropofagia e a poligamia, os índios tinham várias mulheres, esse foi o trabalho mais difícil de evangelização, porque o evangelho tem que entrar na cultura e purificar a cultura segundo os valores do evangelho. Então foi exatamente o que Cristo mandou fazer, que a igreja fez. Bom, quanto a isso, né, daquele que já era um catecúmeno adulto, que já estava preparado para ser batizado, né, então era exigido que ele não matasse seus semelhantes, não comesse carne humana e vivesse apenas com uma mulher. Então, as primeiras 3 coisas que os missionários colocaram, segundo a lei de Cristo, claro, ninguém pode acusá-los de erro nisso, simplesmente estão cumprindo o mandato de Cristo, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, aqueles que iam ser batizados, eles exigiam essas 3 condições: não matar seres humanos, não comer carne humana e viver apenas com uma mulher, deixar a poligamia. Bom, no dia 16 de julho de 1556, como eu falei, o bispo Dom Pedro Fernando Sardinhas, que era bispo de Salvador, foi capturado pelos índios caetés, morto e devorado com seus companheiros. O método utilizado pelos jesuítas consistia em fazer contatos diretos com os índios, na formação de aldeamentos indígenas, com finalidade de atraí-los para hábitos mais civilizados e para a fé cristã. Bom, infelizmente, nós sabemos que houve uma divisão muito grande aqui, né, no Brasil, quando os protestantes calvinistas chegaram aqui, né, e estabeleceram no Rio de Janeiro uma colônia deles, né, com Villegagnon, e que eles aliciaram muitos índios e jogaram os índios contra os portugueses católicos. Então, infelizmente, aí houve também uma situação muito complicada de evangelização no Brasil no século XVI. Bom, depois dos jesuítas chegaram os carmelitas e os outros beneditinos tiveram, em 1581, autorizada a fundação de um mosteiro na cidade de Salvador, o qual foi elevado depois à Abadia Beneditina em 1584. Então, com os auxílios provenientes de Portugal, foram feitas novas fundações no Rio de Janeiro, Olinda, na Paraíba, em São Paulo. Os franciscanos tiveram também a sua missão de Ibiaça, né? Bem como em Porto Seguro, aí tudo no século XVI. Em 1583, trabalhavam perto de São Paulo e também no Espírito Santo, né, os jesuítas, principalmente José de Anchieta, e a sua fixação deu-se a partir de 1585, quando o frei Melchior de Santa Catarina chegou ao Brasil com a permissão de aqui fundar conventos, que até então não existia. Então, nesse mesmo ano foi fundado o convento de Nossa Senhora das Neves em Olinda, depois na Bahia, né, na Paraíba, no Espírito Santo, e aí a evangelização dos índios melhorou. Eu gostaria de lembrar uma palavra que o Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui no Brasil, e apreciou o trabalho missionário que houve aqui. João Paulo II disse o seguinte, uma citação dele: numa carta de 1º de junho de 1560, revelando a sua ânsia de conduzir ao Senhor os povos desse país, o padre José de Anchieta escrevia textualmente, né? Por este motivo,
sem nos deixar intimidar pelas calmarias, tempestades, chuvas, correntezas, espumantes e impetuosas dos rios, procuramos sem descanso visitar todas as aldeias e vilas, quer dos índios, quer dos portugueses, e mesmo de noite acorremos aos doentes, atravessando florestas tenebrosas, a custo de grandes fadigas, tanto pela aspereza dos caminhos, pelo mau tempo. Olha que testemunho de São José de Anchieta, de 1560. Para evangelizar, ele enfrentava tudo que era tipo de problema, e tudo que ele queria era batizar um índiozinho para que ele não morresse, né, sem ser batizado. Eu gostaria de convidar você a ler um livro que eu escrevi sobre a vida de José de Anchieta. Aí você vai entender profundamente o que foi a evangelização do Brasil aí no século XVI. E você vai ver então a importância que houve das grandes navegações que foram desenvolvidas na Idade Média, pelas escolas de Sagres, pelas escolas também de navegação da Espanha, pela construção das grandes caravelas, né? E também por toda a tecnologia de navegação marítima que a Idade Média criou. Eu coloco todas essas coisas para que, mais uma vez, você entenda que é um mito, uma mentira maldosa, querer dizer que a Idade Média foi um tempo de treva, de obscurantismo. Simplesmente para aqueles que não conhecem a história ou então que são movidos por má fé.